Tiago, capítulo 1, do versículo 19 a 27, todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus fale ao seu coração nessa noite pela palavra dele, em nome de Jesus. Imagine ter um manual que te diga tudo o que você deve fazer, em cada circunstância da vida. Seria maravilhoso, não é mesmo? E a gente deseja muito isso. Um manual assim que seja assertivo, de como a gente deve trabalhar, pouco e ganhar muito, né? De preferência. Um manual de como encontrar a pessoa certa para se casar, não é, jovens? Um manual de como responder todas as perguntas das crianças. Minha filha me passa alguns apertos terríveis. Os irmãos aí do Ministério Infantil também sabem o que passam com as crianças, não é? Como a gente gostaria de ter um manual para a educação dos nossos filhos. Sabe, o filho quis ter a primeira namoradinha, vai lá no manual, abre ele e fala assim: para a primeira namorada, o que fazer? A gente gostaria disso, não gostaria? Isso é muito bom se a gente tivesse algo parecido com isso. O fato é que nós estamos o tempo todo buscando uma maneira de encontrar vislumbres da perfeição nessa terra. E a gente até cria certos tipos de manuais para isso. Estão aí as inteligências artificiais no celular de todo mundo, nos computadores. Qualquer dúvida que você tem, você digita lá e quer resposta. Certo dia atrás, um amigo me contando que teve um sonho, não tinha interpretação dele, e ao invés de orar, ele foi pesquisar o que o ChatGPT poderia dizer para ele. E a explicação do sonho foi pior do que o sonho em si. E ele falou: pastor, eu entendi que ela realmente, para isso aqui não serve. Tem outras atribuições que ela faz. Imagina, a gente tem esse desejo de nunca errar. Imagina nunca errar. Sabe, maridos, imagine, nunca errar é tipo ser a sua esposa. Sabe? As mulheres não erram, não é? Ia ser muito gostoso se fosse assim. Essa série de sermões nosso, ela tem o tema da fé colocada à prova. Nas circunstâncias da vida, a nossa fé é posta à prova em várias delas. E quando nós ouvimos essas palavras de Tiago, você pode ter aquela sensação: cara, os pastores estão pegando pesado com a gente. O chicote está rolando solto. Cada domingo é uma porretada diferente. E na verdade, não é um prazer nosso em vir aqui à frente e ficar exortando de maneira dura a igreja. Mas quando a palavra de Deus pede, é necessário que seja feito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente precisa entender que até as correções vindas do Pai, elas são correções para o nosso bem.
E não são correções porque naquele tempo Tiago tinha raiva desses irmãos, não. Ou hoje os pastores querem, não é isso. Tiago, ele começa esse texto dizendo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. É por amor de vós. E é por amor também da minha vida que o Senhor prepara palavras como essa da série de Tiago. No capítulo 1, fazendo aqui um rápido panorama do que aprendemos até agora, nós falamos sobre sermos sábios, nós falamos sobre entender o que são tentações e o que são provações. Nós falamos que é importante pedir sabedoria a Deus para lidar com essas provações e tentações e circunstâncias da vida. Por quê? Porque nós sabemos que as coisas que acontecem exatamente ao nosso redor não são o problema, e sim como nós lidamos com essas circunstâncias que geram os problemas que nós temos, sejam elas provações ou tentações. Quando eu olho para esse texto, eu quero que a gente aprenda essa noite sobre a palavra de Deus em ação. E ela é em ação quando nós damos ouvido, quando nós praticamos e vivemos a verdadeira religião. Ou seja, a nossa resposta à palavra de Deus. A primeira coisa que o texto nos ensina é que nós não devemos ser apressados a falar, mas sim atentos a ouvir a voz de Deus, e assim sábios para falar. Olhe para a sua Bíblia no versículo 19 até o versículo de número 21. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A gente sabe que ouvir não é fácil, não é? Desde pequeno a gente sabe disso. A gente escuta as professoras da escola falando o tempo todo: sabe por que você tem 2 ouvidos e uma boca só? Você já escutou isso da sua professora, né? É para você ouvir mais e falar menos, falar pouco. E Tiago, ele trata aqui nesse texto da importância de ouvir mais do que falar. Ouvir o suficiente para falar de maneira assertiva. Ele ensina que nós precisamos ouvir em todos os momentos, principalmente quando nós estamos sendo confrontados, exortados. E é desconfortável ouvir quando você está sendo corrigido, não é? Dá um comichão no ouvido, dá uma irazinha no coração de você estar sendo colocado contra a parede. Mas uma coisa é certa e que Tiago está ensinando é o seguinte: ninguém pode ser discípulo de Jesus se não ouvir em silêncio o que Jesus tem a ensinar. Nos assusta muito, irmãos, e eu digo em nome meu e da equipe pastoral, nos assusta muito a falta de quietude da igreja em muitos sermões, em muitos cultos. Nos preocupa. A pregação, ela é instruir você na verdade de Deus. A verdade é essa que tem o poder de salvar a sua vida, por causa do Cristo pregado nessa palavra. E quantas vezes você pode estar aqui e ao invés de silenciar as vozes à sua volta, as preocupações, e ouvir a palavra de Deus, você fica inquieto. Inquieto com o seu time que está jogando. Inquieto, pensando: será que eu tranquei o carro depois que eu entrei? Pensando que as janelas de casa podem ter ficado abertas, e se vier uma chuva? Pensando que esqueceu de tirar o lixo, e pode estar um montão de coisa acontecendo. E das coisas mais diversas. Ou então o pensamento de: isso aí que o pastor vai ensinar eu já sei. Eu não preciso dar atenção para isso. Poxa, eu já sou tão velho de igreja, né? Nos assusta essa postura. Isso mostra para nós que muitas vezes, enquanto nós ensinamos a palavra, você fica no seu coração retrucando. Já teve essa sensação de conversar com alguém, e enquanto você está explicando, a pessoa fica te cortando, dando a opinião dela, mas você nem terminou de falar o que tinha para dizer?
Até o momento que você cansa e fala assim, peraí, deixa eu falar. Segura um pouquinho. E claro, eu não estou falando das nossas esposas. Não é isso, cara. Primeiro foram os homens, né, irmãs? Agora tem que retornar, né? O texto ele é bem claro. Ele está dizendo para nós, olha, nós temos que ser prontos a ouvir. Prontos a ouvir. Por que que isso precisa ser assim? Porque às vezes as vozes estão calando a única voz que nós precisamos escutar. E a voz que nós precisamos escutar é a voz de Cristo. Lucas 11, versículo 28 diz assim: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Perceba que sábio é aquele que sabe que precisa ouvir e se cala para poder crescer e aprender. E isso se aplica nos nossos relacionamentos cotidianos, gente. Irmãos, pensem bem. Muitas vezes nós, pais, não temos paciência de ouvir os nossos filhos. Muitas vezes nós, maridos, não temos paciência de ouvir as nossas esposas. Muitas vezes nós, amigos e irmãos na fé, não temos paciência com as lutas antigas de irmãos que estão aqui conosco. Quando a pessoa ela vai abrir a boca para orar, é pela conversão da família. Nossa, mas tem 15 anos que eu vejo ela orar por isso, que eu vejo ele orar por isso. E a gente nem leva mais em conta a importância do pedido dessa pessoa. A gente fica insensível, porque a gente perdeu o costume de ouvir. A gente perdeu essa verdade. Nós precisamos ser sábios ao falar. Eu quero que você perceba bem o contexto de aonde a nossa perícope está. De aonde esse trecho que nós estamos lendo, ele está. Nós acabamos de falar aqui sobre provação, não é? Nós acabamos de falar sobre tentação, sobre dificuldades na vida, sobre precisar de sabedoria. E o que a gente mais faz quando a gente está no meio da provação e da tentação? O que a gente mais faz? Falar. E geralmente quando a gente abre a boca, a gente faz o quê? Murmura, reclama, chora de raiva, esperneia como se fosse criança. Tiago está dizendo, olha, vocês querem suportar a provação? Quer suportar a tentação? Sabe qual que é o caminho excelente para isso? Cala a boquinha, abre o ouvidinho, obedece o papai. É isso que Tiago está dizendo. Preste atenção na voz de Deus. Feche a sua boca. Deixe o seu coração ser pastoreado pelo Senhor. Nós somos tentados a falar. Você se lembra de Jó? Jó estava lá chorando pela provação que ele estava passando. E vão os amigos ao redor dele. E ficam dias ali. E o que Jó faz? Ele fica calado. E aí ele foi tentado a falar, né? Eles vão cutucar ele. Jó, mas isso aí você já sabe o que é, né, Jó? Isso aí é pecado escondido. Nós somos tentados a falar quando passamos por provações, e Tiago está ensinando a respeito disso. Ele diz, olha, vocês precisam ser tardio a falar, prontos a ouvir e tardio para se irar. A gente precisa analisar bem as circunstâncias. A gente precisa perceber as nuances, dar tempo ao tempo. Irmãos, existem coisas que o tempo vai mostrar. E se nós formos tardios em nos irar por uma causa, pode ser que nós não teremos de fazer nada a não ser orar e esperar. Já aconteceu na sua vida que você estava doido para ir falar alguma coisa, para resolver algo com alguém, e você não precisou nem falar porque a oração já resolveu tudo? A gente tem exemplo bíblico. Nós falamos sobre isso há pouco tempo aqui. Jacó e Esaú. Jacó manda presente. Jacó manda gente na frente, preocupado que o irmão ia matar ele. E quando ele chega lá, o irmão recebe ele com um abraço amigo. Um abraço de saudade. As coisas velhas passaram. Algo aconteceu e o coração de Esaú foi tratado assim como o coração de Jacó. Só oração e tempo. Se a gente for suficientemente cumpridores da palavra, e não só ouvintes, a gente vai aprender que às vezes é bom ficar de boca fechada e esperar Deus tratar as coisas que precisam ser tratadas.
Irmãos, o conselho aqui não é para que você não tome uma atitude a respeito de coisas certas. Aquilo que a gente chama de ira santa. O conselho de Tiago é que você precisa esperar, ouvir, refletir, orar e, se necessário, tomar uma atitude. Em segundo lugar, Tiago ele ensina para nós que mais do que ouvir, é necessário praticar. E ele ensina isso do versículo 22 ao versículo de número 25. Tiago, ele diz que nós devemos ter ouvido a palavra de Deus com mansidão, entendendo que ela é maior do que nós, que ela é mais importante do que o que nós pensamos que é o correto, e para isso ele nos chamou, né, a acolher com mansidão a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a nossa realidade, o mundo está o tempo todo querendo nos tirar dessa sintonia da palavra, não é? Não é assim que o mundo nos ensina a tratar as coisas. Se você pensa que receber a palavra de Deus é algo bom, o mundo diz para você que é retrógrado, que é ultrapassado. Se você ainda não faz isso ou aquilo, você está fora da roda. Você não é legal igual a todo mundo. Você, o mundo diz, é livre para se amoldar aquilo que bem quiser. É só você olhar para o espelho e dizer como você quer se sentir e se vestir da maneira correta que você acha que é boa. E está tudo bem. Você, afinal, é o Senhor de si mesmo. Não é isso que a gente escuta? Não é isso que dizem para nós? E Tiago, ele fala sobre isso porque ele sabe que, desde a queda, nós somos tentados a não refletir a imagem que nós recebemos. O mundo está o tempo todo tentando nos desconformar à imagem daquilo que Deus nos criou para refletir. O tempo inteiro. Com músicas, com política, com esportes, com séries e filmes, com tudo na cultura. Não que tudo na cultura seja ruim, mas que há uma influência. E a gente precisa ser cuidadosos. Nós precisamos ser cuidadosos com isso. Nós precisamos entender que a nossa identidade real é sermos parecidos com aquele que nos criou. A nossa identidade é aquilo que Deus plantou em nós. E a palavra chama de imagem conforme a semelhança de Deus. É isso que nós nascemos para ser. Tiago ele está dizendo o seguinte, olha, se a gente não for praticante, não é isso que a gente vai ser. Se a gente for apenas ouvinte da palavra, nós seremos pessoas amoldadas a qualquer vento de doutrina, a qualquer circunstância. Nós não seremos pessoas amoldadas pela palavra de Deus. Então ele começa dizendo, olha, escutem a palavra de Deus, sejam mansos em receber a ordem de Deus. E a partir disso, pratiquem, vivam isso. Porque se vocês não viverem isso, vocês são como aquele homem que ele vai diante do espelho e vê a imagem do Criador, e vê aquilo que Deus criou, que vê o próprio rosto como imagem conforme e semelhança de Deus, mas que logo saindo dali, ele se esquece de quem ele é. E ele começa a se amoldar a tudo que está à sua volta. Já aconteceu com você isso? Minha mãe dizia que quem anda com porco, farelo come, não é? Eu me lembro de quando eu era bem mais jovem, eu estava começando a caminhar como cristão, e eu tinha muitos amigos que me influenciavam de maneira oposta, negativa. E eu lembro que eles tinham um palavrão específico, que graças a Deus não sai mais da minha boca, mas que era igual tomar água. Era o tempo todo. O tempo todo falava aquele palavrão. E eu crente no meio deles. Eu ouvi e não falava nada, eu ouvi e não falava nada, eu ouvi e não falava nada. Um dia, sem mais nem menos, eu abro a minha boca e repito o palavrão. Eles olham todos para mim assim, ó. Você não é crente? Quando a gente fala de um adolescente fazendo isso, a gente acha normal, né?
Agora lembre de você no seu trabalho. Com quem você se mistura. As coisas que eles falam. E que você empresta os seus ouvidos para ouvir. A pergunta que Tiago faz para você nessa noite é: você não é crente? A doutrina bíblica é que nós somos o espelho no qual Deus se apresenta. Por meio de nós, a vida de outros. Porque Ele nos enviou alguém que representava quem Ele era de maneira clara e evidente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo que nós estamos sendo, como que pelo espelho da palavra de Deus, conformados à imagem de quem Deus é. Se nós ouvimos essa mensagem, Tiago afirma, e praticamos, nós somos sábios que estamos edificando a nossa vida sobre algo real e valioso. Uma doutrina meramente ouvida e não recebida no coração não vale nada, porque ela desaparece logo. Logo você se esquece desse princípio. Diferentemente nós não podemos desprezar Deus como nosso Criador. Ele nos faz viver como um espelho para este mundo. Ele nos chama de sal da terra. Ele nos chama de luz do mundo. Ele diz que através de nós, cartas vivas, nós devemos apresentar quem Ele é. E Ele já se revelou de maneira apropriada para isso. Sabe aonde Deus se revelou para isso? Na palavra, na Bíblia. Irmãos, nós não precisamos de inteligência artificial para nos ensinar o que é certo e errado. Nós temos a Bíblia para isso. Irmãos, nós não precisamos de conselhos mundanos para nos conformar. Nós temos a Bíblia para nos conformar à imagem do Deus poderoso. Nós precisamos aprender com mansidão e praticar. Não temos somente histórias, nós temos o próprio Cristo. O próprio Cristo que encarnou, que morreu por nós, que ressuscitou e está à destra do Deus Pai hoje. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra de Deus ela é bem clara, irmãos. Nós precisamos ouvir e praticar. Porque ela nos conforma à imagem de Cristo. E praticar a palavra, nós precisamos fazer isso. Pode ser que você pense assim, pastor, mas não é fácil assim. Por esse caminho eu tropeço. Por esse caminho eu me sujo. O que Tiago está dizendo não é que você vai ser perfeito. Não é isso que ele está considerando aqui nesse texto. O que ele está considerando é que, mesmo tropeçando, você continuará olhando para a lei perfeita de Deus. E enquanto busca essa lei perfeita, você vai sendo aperfeiçoado por ela. E Deus vai derramando graça sobre a sua vida, e limpando os seus pés quando se sujarem. Em terceiro lugar, esse texto ensina para nós que nós devemos praticar isso, vivendo a verdadeira religião. Então, primeiro ele diz que nós precisamos nos calar para ouvir a orientação de Deus. E nós precisamos ouvir essa orientação de Deus em segundo lugar, por quê? Porque ela nos amolda, porque ela nos conforma à imagem de Cristo e nos faz ser luz para essa geração perdida. E agora ele quer dizer de maneira prática, como que a gente faz isso? E ele diz isso no versículo 26 e 27, olha para a sua Bíblia, por favor. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado
do mundo. Nós precisamos viver essas verdades de maneira prática e não só teórica. Eu sei que tudo isso que eu falei até aqui, você talvez já saiba. Já é algo no seu inconsciente a respeito da palavra de Deus. Mas agora Tiago, o que ele espera é como que essa teoria se torna prática na minha vida e na sua vida. Tiago, ele ensina que após considerar, nós precisamos caminhar em aperfeiçoamento para vivermos a verdadeira religião. E o termo religião, ele é bem batido nos nossos dias, né? A palavra religião está bem desgastada. Mas esse não é um problema do texto bíblico. Quando ele fala de religião, e o termo que ele usa aqui é threskeia, que há um sentido positivo, usado aqui no texto por Tiago, que é o sentido de que são aqueles que servem, são aqueles que tremem diante de. Então ele está dizendo, se você é uma pessoa que supõe servir a Deus, que supõe tremer, que supõe temer diante do Senhor, você é uma pessoa que tem que ter algumas características específicas. O termo religião também ele é usado de maneira negativa, quando, por exemplo, Paulo, lá em Colossenses 2, versículo 18, vai falar contra culto a seres angelicais. E ele vai bater nessa tecla com a igreja, dizendo que eles não deveriam idolatrar, venerar, adorar anjos, porque não era esse o evangelho que eles haviam recebido. O que Tiago está expressando aqui é o cuidado que nós devemos ter para sermos verdadeiros religiosos. Porque se existe religiosidade vã, existe religiosidade verdadeira. Se existe religião falsa, existe religião verdadeira. Essa é a lógica do texto. E aqui ele destaca 3 marcas do religioso verdadeiro. 3 marcas. A primeira delas é o controle na língua. Lá no início do texto, ele falou a respeito de nós controlarmos a língua para ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. E sermos mansos para isso. Agora ele está falando a respeito do controle da língua com relação ao outro, ao próximo, a quem está não na nossa vertical, mas quem está na nossa horizontal. Como nós tratamos a língua diante dos irmãos. E Tiago ele usa uma imagem aqui muito comum para aquele tempo. Ele diz, o termo que ele usa é refrear a língua. E o ser humano ele usa freios para muitas coisas, não é? Por exemplo, nós usamos freios para direcionar, para proteger e para submeter. Para direcionar, quando nós pensamos lá antigamente, quando os homens andavam de charrete pela cidade, ali o freio que está na boca do cavalo, que direciona pela mão daquele que está controlando o cavalo para onde ele deve ir. O charreteiro puxa a corda de acordo para a direção que ele quer que o cavalo vá. E ele também puxa para trás para que o cavalo pare, ou que dê ré, né? Para quem está acostumado com o interior, isso funciona muito bem. Para proteger, por exemplo, a gente vê as pessoas andando com aqueles cachorros que a gente fica morrendo de medo, né? Rottweiler, Pitbull, pastor alemão. A gente passa perto, até muda de calçada. E a gente vê aquelas focinheiras. E aquele freio está ali na boca do cachorro para nos proteger e proteger ele também. Então, o termo que Tiago usa a respeito de refrear a língua é sobre dominar. Você se lembra qual que é um dos frutos do domínio próprio? O fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. É uma parte do fruto do Espírito Santo, na verdade. Então é esperado que o crente ele consiga dominar a própria língua. Um pouco mais para frente a gente vai falar isso de maneira mais ampla, mas eu queria, em um aspecto específico, falar sobre refrear a língua ou direcionar a língua de maneira correta. Nós precisamos ter sabedoria no falar. E a pergunta para você é, você tem tido sabedoria no falar? Tem um aspecto específico que eu quero tratar.
quando nós falamos a respeito de Deus para outras pessoas, nós nos baseamos naquilo que nós achamos que é certo a respeito de Deus, ou nós nos baseamos naquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus? Eu sei que com certeza alguém já te parou, e, sabendo que você é crente, te questionou sobre uma dúvida que tem de Deus. E você respondeu baseado na Bíblia ou baseado no seu know-how, na sua experiência pessoal? A gente precisa ter o cuidado para não ser pessoas que estão espalhando fake news teológica, ensinando coisas que a Bíblia não ensina, dizendo coisas que a Bíblia não diz. Pode ser que a sua língua, nesse aspecto, está sendo usada de maneira ímpia. Enquanto Deus fala conosco, é a palavra dele que nós falamos aos outros, e não aquilo que a gente quer dizer. E a gente vê que nos tempos de Cristo isso era comum. Você se lembra dos judeus? Eles acrescentavam naquilo que Deus havia dito. Para eles não era suficiente a guarda do sábado, era a guarda do sábado ao ponto de que até os passos do dia você deveria contar, para que você não pecasse contra Deus. E aonde isso está explícito na lei do Senhor? Em lugar nenhum. Jesus confronta eles a respeito disso. Os judeus, tratavam naquele tempo do jejum de maneira legalista e hipócrita, de maneira puramente religiosa, de maneira ruim. Vocês se lembram da oração do publicano? Eu devolvo meu dízimo, não sou como esses pecadores. A oração do fariseu, perdão, a oração do fariseu. Enquanto o publicano batia no peito e falava assim: Senhor, eu não sou digno. O fariseu dizia: olha, eu não sou como esses pecadores. Eu devolvo meu dízimo, eu oro no templo, eu jejuo 2 vezes por semana. Até o jejum, o dízimo e as orações, eles conseguem transformar em algo pervertido. E eles ensinavam isso para o povo, espalhando fake news bíblica, que não vinha da lei de Deus, não era verdadeira. E quantas falsas doutrinas você tem ouvido por aí afora? No nosso coração pastoral, há muita preocupação, irmãos, de que no domingo você se alimente aqui, enquanto nós expomos a Bíblia para vocês, e durante a semana vocês comam comida do diabo lá fora. Comida embolorada, envenenada por Satanás, falsas doutrinas, coisas que não vêm da palavra do Senhor. E pior, que vocês propaguem isso em grupos de WhatsApp, que vocês levem à frente essas informações errôneas a respeito da Bíblia. Essa é uma preocupação da liderança dessa igreja. Às vezes, você manda alguma coisa lá no grupo, a gente já te procura no privado. Meu irmão, em nome de Jesus, tira aquilo. Aquilo lá não é adequado, não. Aquilo não é bíblico. Essa semana, por causa da guerra em Jerusalém, para todo canto, pessoas dizendo: olha aí, Jesus está voltando. Por causa disso, é isso que te mostra que Jesus está voltando? Infelizmente, até pastores, dizendo que a sociedade deveria agradecer bombardeios e morte de pessoas. Eu espero isso de políticos, eu espero isso do mundo, mas de um pastor não, de crentes não. Essa não é a verdadeira religião. Nós precisamos parar de olhar para acontecimentos terrenos e pensarmos que tudo isso é cumprimento de profecia. É óbvio que é. Tudo é cumprimento com profecia. Mas qual profecia? Aí fica para você dizer: eu não tenho coragem. Nós já estamos nos últimos dias, desde o dia em que Jesus ressuscitou. Não vão chegar os últimos dias. Nós já estamos neles. A segunda característica da verdadeira religião é amar o próximo na sua fragilidade. Ele diz aqui que nós precisamos
que é a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar aqui não significa ir na casa, né? Tomar um cafezinho, não é esse. O que o texto está dizendo, não é isso que Tiago está dizendo. O que ele está dizendo é que nós precisamos assistir, nós precisamos cuidar, nós precisamos amparar, nós precisamos prover de acordo com as necessidades que as pessoas à nossa volta têm. E aí ele usa a imagem das viúvas e dos órfãos, porque eram os marginalizados daquele tempo. Eram as pessoas sem pedigree. Era gente necessitada. Era gente fraca. E a gente sabe que não é o tipo de gente que a gente quer ficar perto, não é? Quantas vezes a gente corre de ajudar, fecha o vidro do carro, atravessa para o outro lado da rua, podendo ajudar. Chegou ao ponto que eu tenho percebido que as pessoas fragilizadas na rua, elas não estão pedindo dinheiro mais não. Elas estão pedindo para você comprar algum item para ela, porque elas já sabem que a gente não acredita mais que elas vão fazer algo bom com o dinheiro. E elas ainda te oferecem: olha, o senhor está me dando esse pacote de arroz, se quiser rasgar ele, para o senhor ter certeza que eu vou consumir, pode rasgar. Ao cúmulo que está chegando a frieza do nosso amor pelo próximo. Ao ponto de nós não nos importarmos mais com a dor do outro. Tiago ele está dizendo que uma religião verdadeira, um crente verdadeiro, é aquele que se importa com a dor do outro, porque sabe que essa dor é a consequência do pecado no mundo. E nós só refletimos a imagem de Deus quando nós ajudamos a aliviar as dores do pecado no mundo. Certa vez uma pessoa disse para mim o seguinte: pastor, eu não gosto muito de ação social, não. É mesmo, por quê? Ação social é secar gelo. Parei para refletir. Ação social é secar gelo. Mas por quê? Você ajuda. Sempre tem pobre para ajudar. Falei, então está resolvido, é só deixar todo um pobre morrer de fome, não ajudar mais. Aí a gente resolve o problema, né? É isso que resolve o problema? Irmãos, quanto mais a igreja for ativa na ajuda do necessitado, do fragilizado, do marginalizado, daqueles a quem nós não queremos que sentem nesses bancos, às vezes, mas nós estamos refletindo a imagem de Deus nessa terra. O trabalho que a gente tem com a SEB, irmãos, não é um trabalho só para falar que a gente faz, não. É para curar famílias. É para salvar vidas. Não é para secar gelo. É para levar a gente até Jesus. Nas dores que eles têm, sermos atuantes. Nós precisamos entender como igreja a importância disso. Porque é uma marca da verdadeira religião. A terceira marca que o texto diz para nós é o empenho em ser puro diante de Deus. Ele diz assim: e a si mesmo guardar-se em incontaminado do mundo. Ele nos chama a viver sendo crentes, mas sem ter uma vida dupla. Pensando que a gente pode esconder de Deus. Pensando que a gente pode ser crente só nos domingos. E durante a semana, fazer o que quiser da vida. Tiago está dizendo que essa não é a característica do verdadeiro crente. Não é essa. Mas sim a marca de que nós não nos conformamos com a conduta do mundo, que nós não pensamos como o mundo pensa. Irmãos, nós não pensamos como o mundo pensa a respeito de finanças. O nosso propósito dessa terra não é ajuntar patrimônio. Não é esse. Nós não pensamos como o mundo pensa a respeito de casamento. O propósito do casamento não é, se não der certo, a gente separa e casa com outro. Não é assim que nós cremos. Nós não cremos a respeito
de tantas coisas que o mundo o tempo todo fica tentando enfiar a nossa goela abaixo. A felicidade para nós não é ter tudo o que nós queremos, é ter Cristo, porque Ele é tudo que nós precisamos. A felicidade é a verdade, é a salvação. Nós não vemos esmola como o mundo vê. Você vai para algumas doutrinas religiosas aí afora, de falsas religiões, elas te ensinam que é só doar uma cesta básica, que é só fazer uma penitência, que é só fazer uma obra social, é o suficiente, você vai ser salvo. Mentira! Você só será salvo se crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ouvindo as palavras dEle e praticar. Senão não há salvação. Se nós não buscarmos essas características, não faz diferença. Não adianta você vir à igreja. Ir à igreja é diferente de ser parte da igreja. O tema nosso desse ano é igreja, um lugar para pertencer. Ser parte da igreja é diferente de ir à igreja. Não se engane. Sabe por que Tiago está dizendo isso? Porque ele sabe que tem irmãos que estão enganados ou imaturos na fé. E ele está dizendo, pare de se enganar. Ele diz que a melhor vida para se viver, irmãos, é a lei do Senhor, é aquela que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta de nós mesmos. O mundo diz que liberdade é fazer tudo o que você quiser. A Bíblia diz que liberdade é fazer tudo o que Deus quiser. Nós pensamos diferente. E nós precisamos nos cuidar, irmãos, e aqui eu finalizo. Cuidar porque talvez enquanto eu li essas 3 marcas, você se apoiou em uma, para não precisar se preocupar com as outras. Talvez você diz assim, pastor, mas veja só, perfeito eu não posso ser. Eu não sou fofoqueiro. Eu sou bom em segurar a língua. Eu não converso fiado. Eu sou silencioso, eu sou quietinho. Mas isso é argumento para que você não ajude quem precisa? Não visite na necessidade do próximo? Talvez você diga, pastor, mas eu faço viagens missionárias. Eu distribuo cestas básicas. Eu dou roupas. De vez em quando eu pego os menininhos pobrinhos lá perto da minha casa, levo até no cinema. Compro pipoca. Uma alegria que só. Mas pode ser que a sua santidade está cheia de brechas. E você está vivendo no pecado, achando que fazer uma coisa compensa a outra. E a gente é bom nisso, né? Quando alguém chega para você e fala assim, poxa, você lembra que você esqueceu de fazer tal coisa? Ó, mas eu fiz tal e tal e tal. Ficou bem feito, não ficou? A gente faz isso. Nós precisamos ter o cuidado para que nós não sejamos enganados pela religião vã e tenhamos uma postura de cristãos vãos, vazios. De gente que acha que é só cuidar um pouquinho aqui e ser melhor aqui e acolá a gente esquece. Não, a palavra de Deus, ela quer que você seja a imagem de Deus de maneira integral. Não é ser uma lanterninha no mundo, é ser a luz do mundo. Não é ser uma velhinha, é ser a luz do sol da justiça nessa terra. É isso que Deus espera de você. Cristo é a imagem de Deus revelada a nós pela fé na palavra. Ele espera que pela palavra nós sejamos sábios em ouvir. Ela é um manual que tanto nós ansiamos. E nós devemos praticá-la. Que você ouça a palavra. Que você pratique a palavra. E que a palavra transforme a sua vida.